sabe? A gente cometeu muitos erros com o Instituto no começo, né? Esses erros, assim, tinha a vontade de fazer alguma diferença, mas a incapacidade total médica, que ninguém ensina isso a gente, né? De como é que eu faço, como é que eu monto uma organização non-profit, né? Como é que eu faço uma empresa sem fins lucrativos para que ela possa estar legalizada, receber verbas, né? Então, por muitos anos, essa associação do diabético curitibano, era assim que ele chamava antes, ele foi não proficiente. A gente tentava captar com as indústrias farmacêuticas, da onde dava, para poder captar dinheiro para fazer programas de educação para as pessoas com diabetes. Todo o dinheiro que a gente Uhum. conseguia fazia programas de educação. Até que recentemente, aí, questão de 2 anos mais ou menos, a gente teve ajuda de pessoas que são especializadas em montar esses sistemas, e aí rapidamente foram atrás de alvarás, de certificados de utilidade pública, de convênios com as fundações de assistência social. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. Canal esse você já vem conhecendo, vem tentando humanizar a saúde, apresentando as cabeçadas de grandes celebridades da saúde que vem passando por aqui. Apesar de quase todos eles ficarem tentando levantar suas conquistas, eu tenho que vir aqui descer a lenha de alguma forma para mostrar para vocês que a vida não é tão mole, não. Hoje tem que ter agradecimentos mil, inicialmente, meu querido amigo César Abicalaf, que conseguiu me conectar a esse ícone, grande celebridade, Dr. Mauro Schaff. Estava aqui olhando o sobrenome para ver se eu não errava de forma alguma. Um médico endocrinologista, pediatra, chefe de serviço de endocrinologia pediátrica do Hospital Nossa Senhora das Graças, Centro de Diabético de Curitiba, fundador do Instituto. Estou aqui lendo aqui porque é muito pré-requisito. Vocês precisam ver. Vamos ter história, vamos ter lenha para queimar nesse episódio. Fundador do Instituto de Pesquisas com Diabetes, diretor médico hoje do Hospital da Unimed Laboratórios, sempre presente na Sociedade Brasileira de Diabetes. Cara, participa bem aí dessa política aí, ajuda muito a classe médica a manter o seu poder aí, seu apoio. Co-founder do G7 Med, vai falar muito para a gente aqui do app do Go Day aí, que foi o que o César me mandou para conectar, me mostrando aí várias inovações que eu, como paciente diabético, preciso descobrir. E ainda tem uma super expedição com pacientes diabéticos, que essa daí ficou aí quase como uma cereja do bolo. Fala, doutor Mauro, tudo bem? Tudo bem, que prazer aí estar com você aqui, Ricardo, e ouvir histórias e trocar histórias, né? E essa arte de humanizar o doutor, o cara por trás do jaleco, eu acho fantástico, porque a vida nos empurra para ficar mostrando sempre o nosso lado positivo, o nosso sucesso e falar do ser humano por trás de cada história, né? Eu acho fundamental e muito bacana. Então, eu que agradeço, o cara, estar com você, que é um ícone do que faz aí, trazendo tantas histórias e tantos médicos que a gente, ao assistir, aprende também, traz aí com os acertos e os erros de todos, né? Talvez um desenho de um futuro melhor aí para cada um de nós. Se Deus quiser. Paulo, me diz um negócio, como é que é esse aplicativo? Fala para mim aí que eu fiquei curioso. Por sinal, agora vocês esperem um pouquinho, vocês podem dar uma pausa, vocês vão até lá Instagram do Dr. Mauro e vão dar uma olhada na explicação que ele dá no aplicativo, que ficou espetacular, mas aproveitem aí, deliciem-se. Como é que é? Me explica tudo que esse aplicativo faz. Eu vi você falando, rapaz, eu fiquei assim, cara, eu preciso disso. Esse negócio Ah, aqui é tudo que o paciente diabético precisava, pô. Ricardo, eu lido com crianças com diabetes há muito tempo, né? Muitas crianças com diabetes tipo 1, desde aquelas idades bem baixas de 6 meses, um aninho, até os adolescentes e até os meus adolescentes que já cresceram e hoje são adultos, já trazem os filhos, né? Eles continuam lá. E nesses anos todos, são 33 anos aí como médico, a gente foi colecionando as dificuldades dos pacientes, né? Ou seja, o que que você nota que mais trazia falência ao tratamento, o que que mais trazia dificuldade. E o aplicativo nasceu justamente da gente tentar oferecer de alguma forma soluções práticas, soluções rápidas
para que no dia a dia, na palma da mão, hoje, como todo mundo tem o telefone, o paciente pudesse ter acesso à educação, à informação, né, a ferramentas, tá? Então, o que esse aplicativo faz é muito fácil, tá? Ele aplaca a primeira dor da pessoa com diabetes, que é não ter muita precisão para contagem de carboidratos, ter aquela dificuldade de saber quanto ele está comendo e fazer conta. Tá? Eu preciso aplicar uma, duas, três, quatro, cinco unidades, 10 unidades. Esse dilema, toda pessoa com diabetes, antes de fazer uma refeição, Uhum. ela tem que encarar, certo? E ela tem que acertar. E nem sempre é fácil você conviver com o sucesso e o insucesso, tá? Você sabe que uma das coisas que mais afasta a pessoa de fazer conta é que uma vez ela faz, ela erra. A outra vez ela faz e não dá certo, ela tem hiperglicemia. Outra vez ela faz e tem hipoglicemia. O moral fala assim, cara, eu vou parar de fazer isso, cara. Eu vou parar de contar, tá? Porque ninguém quer ficar fazendo coisas que tragam a si mesmo uma percepção de insucesso, né? Então, o aplicativo, ele, com a prescrição do médico, com o fator de sensibilidade, com a relação insulino-carboidrato, ele rapidamente faz lá a conta e te dá a dose de insulina adequada. Mas isso não é a novidade do aplicativo. O aplicativo, ele também é voltado para incentivar a prática desportiva, tanto para as pessoas com diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2. Então, uma das dores da pessoa, especialmente o paciente com tipo 2 agora, mas o tipo 1 também, é o que ela gasta Uhum. de dinheiro para manter, né, a sua saúde. E a gente fez um sisteminha que faz uma gamificação desse Uhum. sistema. Quanto mais você andar, gastar calorias, tem alguns parâmetros que foram utilizados ali, né, que você está fazendo atividade física, mais desconto você vai ter nos medicamentos, nos insumos, nos sensores, nas cânulas, para as bombas de insulina. Então, para quem usa bomba de insulina, tem desconto para cânula, por exemplo. Tem desconto para o sensor. Tá? Para quem usa insulina, tem desconto na insulina. Então, eu faço mais atividade, meu aplicativo detecta através ou do Watch ou do próprio celular que ele conta, Uhum. né, no aplicativo Saúde, ele se interliga com o aplicativo Saúde, e quanto mais atividade eu fizer, no final do mês ele tem um cupom lá que ele utiliza nas redes de farmácia para receber um desconto que pode ir até 20%, o que é significativo aí para quem gasta X, gastar 20% a menos desse X aí pode ser interessante. Ele também inovou na inteligência artificial. A gente tem ali uma assistente que responde qualquer pergunta relacionada ao diabetes, já com inteligência artificial. Então, é um aplicativo que a gente demorou muito tempo, né, nessa inteligência artificial para alimentar, para checar as respostas, para dar segurança. Né? Fizemos um circuito inicialmente fechado, depois fomos abrindo isso gradativamente para que ele também possa aprender outras experiências. Mas está muito legal também, você tem esse acesso, né? Justamente aí a inteligência artificial. Então, essa foi a ideia, né, da gente, de uma forma gratuita ao paciente, ou seja, ele não vai pagar nada por isso, dele ter acesso a mais informação, a calculadora de bolos, a um sistema de gamificação para ele ter uma aderência maior. Avisa o horário de tomar remédio, você pode receber uma mensagem, por exemplo, que está na hora de tomar o seu Eutirox, por exemplo, está na hora de tomar o seu Uhum. remédio de colesterol. Basicamente, são essas aplicações que tem ali no Good Day que vão facilitar a vida da pessoa com diabetes. E estão em todas as plataformas? Então nas plataformas, já está disponível na Apple Store, já tem na loja da Android, no Google Play também. E ele é um aplicativo vivo, sabe? É legal que a gente deixou ele muito aberto. Tem lá um ícone para você adicionar um alimento, tem um ícone para você fazer um pedido de alguma necessidade. Nós já estamos, por exemplo, agora colocando a inteligência artificial por voz, que foi um pedido dos nossos usuários. Então, em Uhum. vez de digitar hoje a pergunta, você vai poder falar. Então, a gente está conectando, está aberto aí agora com outras redes de farmácias. Foi uma primeira rede que aderiu ao sistema, e deu super certo. Agora estamos conectando para outras redes para o paciente não ter nenhum conflito de interesse, ele poder ter a liberdade de sempre achar onde que ele vai usar o desconto dele, né, em qualquer das redes que sejam parceiras ali. Então, é um aplicativo vivo que a gente pretende, no futuro, inclusive, interligar ele com a teleconsulta e com a clínica digital. Então, a ideia realmente é que ele vá tracionando com a própria necessidade, com as outras dores, além das que a gente enxergou, que venham dos próprios usuários aí. E vocês estão há quanto tempo com ele? Em desenvolvimento, 1 ano e meio, mas ele foi lançado há questão de 20 dias, mais ou menos. Já está com cerca de, acho que já passou de 1.000 usuários aí, ou perto de 1.000 usuários, mais ou menos. Em 20 dias ele está tracionando rápido e Pô, que legal, não. Deixa eu pontuar aqui, né? Estamos gravando hoje, dia 16 de abril.
o episódio sai mais para frente, pô, que legal. Então, quando sair o episódio, já vai estar aí É é, possível. Esperamos que até. bem mais relevante. Qual que é o mercado que a gente tem? Brasil fala o quê? 10%? Nós temos hoje, se você só pegar o número de pessoas com diabetes tipo 1, são mais de 500 mil pessoas com diabetes tipo 1. E se você vai para o diabetes tipo 2, nós temos aí cerca de 16 milhões de pessoas. Então, tanto para tipo 1 quanto para tipo 2, que ele se preza aí a ajudar, nós temos um mercado pelo menos de 16, 17 milhões de pessoas. Os pré-diabéticos, que a gente pretende também auxiliar no diagnóstico e nas medidas, na inteligência artificial para as Uhum. perguntas, aí você já amplifica isso para muito mais, né? Então é um mercado, é um horizonte bem aberto. Pô, que bacana, pai. Poxa, então tem muito aí para vocês crescerem aí para ocupar esse lugar aí de verdade e trazer a educação que vocês estão tentando buscar. Pô, parabéns, Mauro. Muito, 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 muito legal. Me diz o Obrigado. negócio, Mauro, da onde que você sai? Me fala aí, como é que é o início dessa jornada toda aí? Você é de Curitiba mesmo ou não? Eu sou de Curitiba mesmo e me formei em 1991 aqui na FEMPAR, na Faculdade Evangélica de Medicina do Paraná. Depois eu passei na residência médica de pediatria na Universidade Federal do Paraná, no HC aqui. Foram 2 anos de endocrinologia, de pediatria geral. Depois eu fiz a endocrinologia pediátrica, mais 2 anos da endocrinologia pediátrica, e depois tive a felicidade na vida aí de poder ir para Minneapolis, no International Diabetes Center, onde eu fui fazer uma das minhas paixões aí, que é cuidar das pessoas com diabetes. Então, fiquei lá com o Roger Mazzi, com o Bergenstahl, que são dois ícones mundiais aí, que eu pude chamar de tutores aí, e que me aumentaram a paixão por tratar de pessoas com diabetes que eu já tinha. Eles aumentaram porque eram pessoas, assim, muito ativas, muito proativas, né? E aí eu voltei para o Brasil e abri um serviço de endocrinologia pediátrica no Hospital Nossa Senhora das Graças. E logo na sequência fundei o Centro de Diabetes Curitiba, que é uma clínica com linhas de cuidado voltadas para atender pessoas com diabetes. E aí esse foi o começo, né? O start, né? Então, o start que não foi fácil, viu? Vou dizer para você, parece Mas todo mundo. peraí, por que tem essa pediatria no meio da endócrino? Como é que elas se cruzam aí, dentro dessas tuas jornadas? A pediatria veio por uma inspiração, tá? Quando criança, adoeci e uma das pessoas que me atendeu pelo SUS, tá? Eu era paciente do SUS, eu tive uma uveíte, uma lesão grave por uma uveíte, da qual eu perdi a minha visão periférica, central, desculpe, por uma lesão macular feita por toxoplasma. E Uhum. o médico que me cuidou pelo SUS, ele ia na minha casa, cara, fazer visita domiciliar. Eu fiz Cushing, eu usei altas doses de corticoide, né, para tentar salvar minha visão na época, né? E esse cara era uma inspiração. E esse cara era um pediatra, né? Eu ia no hospital fazer as infiltrações de corticoide retrooculares que faziam naquela época, cara. Era um sofrimento aquilo para uma criança. Tomava sulfa em altas doses, né? E esse cara me deixava para ajudar ele, como eu ia ficar horas lá, cortando cariótipo. Então eu era uma criança com 8, 9 anos de idade, eu ficava o dia inteiro no hospital e o cara me deixava cortando cariótipo. Eu tinha que montar os cariótipos. Assim, eu aprendi a fazer cariótipo mais cedo, cara, né? Então esse cara foi uma inspiração. E aí eu tinha, depois da pediatria, né? A intenção de seguir a especialidade dele, ele era um hemato-oncologista pediátrico, né? Mas no ano Uhum. que eu passei, que eu iria passar por ele, ele foi embora para o Brasil, do Brasil. Ele hoje é chefe do serviço de hematologia pediátrica em Memphis, no Sick Children, e ficou um ícone de publicações e é um ícone, um exponente mundial esse cara, que é o Dr. Raul Correia Ribeiro, minha inspiração médica, além de um tio aí que era médico também, que eu tinha como inspiração. Então a pediatria veio disso. E quando ele foi embora, a hematologia e a oncologia pediátrica do HC, ela ficou um pouquinho perdida ali. E nesse tempo eu passei pelos estágios da endocrinologia, né? Passei pela diabetologia, e foi meio que uma paixão, assim, de última hora, não é o amor à primeira vista, é a paixão de última hora, né? Onde eu pude ver que eu fazia diferença, que eu poderia fazer diferença tanto quanto, né, para a vida de pessoas aí com diabetes,
E aí foi o bait foi esse, né? Foi essa reta final ali, né? Onde eu comecei a ponderar daí essas duas especialidades e achei que eu poderia fazer mais diferença e ser mais feliz aí cuidando de pessoas com diabetes. E a endócrino, desde o início, a paixão foi a diabetes? A endócrino, desde o início, a paixão foi o diabetes, né? Você não pegou com certeza, Ricardo, pela tua idade aí, eu acho que eu sou mais velho que você, mas a gente tinha um fogão no ambulatório, cara, onde as pessoas coletavam a urina e eu pingava os reagentes de Benedict num tubo de vidro no fogão, aquele tubo virado para a parede, porque volta e meia pegava uma bolha de ar, aquilo explodia, para você fazer a glicosúria e a cetonúria desses pacientes. Tá? E daí, através da Não, não glicosúria, peguei, não. foi pré-pontinha de dedo, a gente não tinha pontinha de dedo ainda. Então, é, assim, poder vivenciar toda essa história do Não, eu, diabetes, eu, eu cheguei a pegar a urina, mas era cor, né, pô? Era aquela comparação olhando atrás, né? quando já tinha fitinha, né? Os combos. Fitinha já tinha fitinha já. Ah, então a gente fervia a urina no fogão, meu amigo. Então, aquilo era apaixonante, porque tinha alquimia junto. Você ia atender o paciente, você ia ferver tubo no fogão. Depois eu comecei a fazer educação, eu vi que era muito legal fazer educação em grupo, então os ambulatórios eram cheios. E eu ia para a sala, botava uma pranchetinha na sala assim e fazia uma reunião de grupo com as pessoas para ver as dúvidas de uma, deixava outra responder a dúvida de uma, quando era certa eu deixava rolar. Quando era errado a resposta, eu pedia outra opinião e daí dava a minha. Então, essa foi uma paixão, assim, porque deu para ver que a gente faria muita diferença, sentindo muitas vezes as dores dos pais, aquele momento difícil do diagnóstico, né, o acolhimento que a gente poderia ter para essas pessoas e fazer diferença. Então, acho que a porta de entrada da Da endocrinologia foi. onde veio essa sua eureka, Mauro? Da onde veio essa tua percepção aí de fazer esses grupos? Tinha algum modelo já? Você trouxe isso dos Estados Unidos? Como é que foi isso? Antes de ir para os Estados Unidos, você já estava fazendo esses grupos? Antes dos Estados Unidos, a gente fazia esses grupos, e eu acho que isso aí veio de um aprendizado de fazer estágio em clínica de drogadição e alcoolismo durante a faculdade, onde a gente via as reuniões de grupos que os psiquiatras faziam, os que os psicólogos faziam, e aprender um pouquinho daquela técnica de bate-bola, assim, com mais pessoas, de pegar as dores de alguns e ver se alguém já tinha passado por aquilo e trazer a solução de como é que ele saiu daquilo. Então, acho que veio dessa fonte aí, sabe, de ter feito esses estágios voluntários aí, que a gente nem sabe por que que Mas faz, né? aí, mas aí você foi. Nem sabe, né? Mas aí você foi acolhido na instituição para fazer isso? Não ficava assim, não. Ih, lá vem o Mauro maluco aí, inventando uma técnica nova aí, para querendo atrapalhar, gastar nosso tempo aqui de ambulatório. Como é que funcionava isso? Tinha Conta lá a o verdade, hein, Mauro? Pô, não vai contar é, só flores, não, hein, pô. não, tinha o Rômulo Sandrini, que era um cara que era entusiasta em diabetes também, que era chefe do serviço, que tinha ido já para fora do Brasil, para o Hospital de Ninhos de Buenos Aires, depois, posteriormente, foi para os Estados Unidos também. E ele era um entusiasta da educação, né? Então a gente trabalhava muito com educação e essa era uma ideia que os pacientes era ou alguém acalmando eles, o R1 era então o cara que podia fazer isso, porque o R2 estava lá na outra ponta já no atendimento, né? E ou era isso, ou os caras ficavam nervosos, porque às vezes a gente demorava 4 horas para atender um paciente, era muita gente, né? Imagino. Então acho que veio de uma necessidade. Acho que ninguém me chamou de maluco naquela época, não, mas os pacientes gostavam, então acho que dava certo. E me diz outra coisa. Você falou aí dessa história da música na tua vida que já vem de berço. Onde é que entra a música na tua jornada? Meu pai era um cara mais boêmio, que gostava de cantar, de tocar violão. Música sempre teve na minha família. E na época da faculdade, como eu passei, aí vem o lado difícil, né? Eu passei numa faculdade particular, que era a FEMPAR, e meus pais eram simples, né? A gente não tinha muita grana, então eu fui tocar música como uma forma de ajudar a pagar a minha faculdade, e isso deu certo, né? A gente fez um conjunto aqui que era com médicos chamados Doutores do Samba. E a gente tocava uns sambas assim, daquele repertório do meu pai, que a turma jovem não conhecia, mas era Ataúfo Alves, Nelson do Cavaquinho, coisas muito antigas assim, né? Só que com os detalhes mais modernos, eu botava uma guitarrinha, fazia uma coisa diferente assim, né? Isso pegou aqui em Curitiba, foi um sucesso e foram anos e anos aí tocando em bares, né? Das 10 da noite às 3 da manhã, muitas vezes.
era difícil a jornada, né? Porque tinha a faculdade e tinha depois a residência, né? Então, foi um período muito grande aí que a música ajudou a pagar e custear a minha faculdade e da minha esposa. Eu fui pai durante a faculdade também. Então, no terceiro para o quarto ano de faculdade, eu fui pai. E aí então tinha mais um leite para levar para casa e a música era o caminho legal para fazer isso, né? A gente não tinha outra forma de, como a medicina consome muito em período integral, todo mundo que é médico aqui sabe que às vezes tem aula de manhã, de tarde e de noite, né? O que sobrava era o bem noite para você poder fazer alguma grana e a música foi o meu caminho aí para poder custear essa aventura que me trouxe até aqui. Então, eu tenho muito orgulho Peraí, dessa. você abriu um leque de oportunidades aqui, de jornadas para o caminho agora, depois que você me fala isso. Você foi pai, é, trabalhando à noite na música, no terceiro ano de faculdade, Isso aí. e sua esposa também na faculdade? Minha esposa era minha caloura, ambos na faculdade. Esse foi um período bem difícil da vida aí, porque a minha esposa acolheu a maternidade da melhor forma possível, eu a paternidade da melhor forma possível, mas com muitos gaps, né? Porque o tempo para fazer faculdade, a gente contava muito com uma babá que podia ficar para a gente correr para a faculdade, e daí corria de novo para casa para tentar almoçar junto e voltava. Então foi um período bem difícil e que certamente minha filha acho que já me perdoou, já ela é médica, mora na Itália, ela deve ter me perdoado aí já pelos gaps que a gente pode ter deixado, mas foi sempre tudo com muito amor e pela necessidade, cara. Então, tem o mundo ideal, né? Da Suécia, onde você tem 2 anos de licença paternidade e maternidade, né? Ou o mundo real do Brasil aqui, que a gente nessa condição toda, né, teve que desbravar aí para poder levar o leite para casa, pagar a escolinha, né? E tocar os projetos de ser médico, né? De poder chegar Ah, a mas ter deu profissão. certo, né, Mauro? Poxa, tua filha ainda acaba seguindo aí a jornada de vocês, poxa. A minha filha, ela hoje tem 33 anos, ela mora em Nápoles, ela está na Universidade Frederico II, já tem mestrado, fez na França e no Brasil, está defendendo o doutorado amanhã, inclusive, é a defesa de tese dela. Ela é uma Pô, dermatologista, boa mas sorte pra ela, hein? Vai arrasar, hein? espero que sim, amanhã temos que estar torcendo por ela aí. E ela é uma dermatologista que faz oncologia dermatológica, está trabalhando com inovação também. A defesa de tese dela é um aprendizado de dermatoscopia das imagens para diagnóstico mais rápido das lesões de pele através da dermatoscopia. Então, essa vai ser a defesa de tese dela amanhã. E é uma pessoa querida demais, inteligente, muito gentil. Então, a gente acredita que sim, apesar de toda a dificuldade, aí, as coisas tenham dado certo. Pô, nem querendo ter humildade, não dava para ser um pai mais babão possível, né? Porque cheio de qualidade aí, essa super filha, né? Tem que É. elogiar muito mesmo, hein? Bom Ah, eu não trabalho, doutor Mauro. Valeu, eu não consigo não elogiar, não. Ela é uma querida e paixão aí da vida da gente. E ela vai ficar por lá? Mora por lá ou termina o Ela, doutorado e volta? não, ela já é médica italiana, já revalidou o diploma, já se reformou. Ela é formada no Brasil, na mesma faculdade que eu e minha esposa aqui, mas ela, depois da residência, do mestrado e agora com o doutorado, ela validou o diploma em Milão, então ela se formou novamente pela Universidade de Medicina de Milão e já está com consultório, está trabalhando no hospital também. Então, eu não digo que ela nunca voltará, mas eu acho que hoje o horizonte dela, da linha de pesquisa, ela publica muito também. Então, tá tudo desenhando para ela fazer a carreira dela fora do Brasil mesmo. Ô, Mauro, já tá convidada, hein, pô? Olha aí, hein? Depois você vai comentar com ela. Depois que ela te ligar dizendo que teve aprovação do doutorado, você, quando acalmar as coisas, você fala, pô, tem um mala aqui, pô, tá com um projeto e tal, assim, ó. Bacana. Tem jornada aí para apresentar para muitos colegas aí, jornada diferente. Hoje tem muita gente pensando em sair um pouco do país. Muito legal. E talvez daí ela possa contar todos os gaps que o pai e a mãe cometeram com ela nessa fase difícil. Talvez ela possa contar. Eu vou descobrir alguns, provavelmente, né? Faz E, parte. e me diz outra coisa. Com certeza, faz parte, né? E me diz outra coisa. Tua esposa seguiu também atendendo ou, Ah, minha ou esposa é como é que foi? dermatologista.
Minha esposa é dermatologista também e fez uma vida mais voltada ao consultório. E hoje minha esposa divide a vida dela com o consultório e uma beneficência também, um voluntariado que ela faz aí. Então, hoje tá já minha esposa está num momento assim onde ela já divide 50% do tempo dela para o consultório, para a nossa vida pessoal aqui e 50% para um voluntariado. E você vai para os Estados Unidos sozinho ou vai em família? Não, a minha esposa hoje está nos Estados Unidos, mas ela está por um motivo não profissional. Daí o irmão dela está fazendo 60 anos, ela está comemorando aí com o irmão dela, então está numa jornada aí hoje de passeio só e de diversão. Mas não, mas eu digo, quando você foi para os Estados Unidos, você foi com Sim. as duas ou você foi sozinho? Não, não, não. Eu fui sozinho, fiquei lá 4 meses, voltava quando dava, fui fazendo dessa forma aí, né? Então, mais um momento de dificuldade aí que a gente passou, mas deu tudo certo, né? Foi sozinho. E Minneapolis ainda, hein? Poucos, bom. Não é sozinho em qualquer lugar, é sozinho em Minneapolis. Se você conhece alguém de Minneapolis, você sabe que às vezes tem que sair com uma pá gigante para você poder sair de casa para tirar a neve da porta, né? E aquele lugar é frio, rapaz. Entendeu? Deve ter um verão meio frio, né? O inverno não se fala, né? No verão lá, a turma tava assim, 12 graus, aquele frio pra gente e a turma tomando banho de sol nas piscinas públicas, né? Achando o máximo, cara. Então, é diferente. Aí. E isso aí, vocês falando daí que a gente aqui do Rio acha que vocês são sempre como. A gente sempre tá com frio, né? Perto de vocês, né? Ah, aqui a gente acho que sofre menos, mas sofre também, viu? Minneapolis é outra conversa, viu? Tá, maravilha. O centro de diabetes, me conta, na questão de estruturação de jornada. Você estrutura ele sozinho? Como é que aparece no momento aí da tua vida? Você já está formado, está começando a trabalhar e como é que aparece a oportunidade para iniciar esse projeto aí na tua vida que teve total sucesso, né, depois de tanto tempo? A oportunidade veio através do professor Dr. Edgar Niklevich, já falecido. Infelizmente, perdemos ele recentemente aí com uma doença bem difícil, que é uma fibrose pulmonar progressiva, né? Então, mas foi um cara visionário que foi comigo, inclusive, para Minneapolis. Nós fomos juntos. E junto da gente uma terceira médica que era a doutora Silmara Leite. E nessa ida nós já levamos uma nutricionista, já levamos um educador físico, já levamos Pô, que legal. pessoas voltadas isso. Nós estamos falando lá de 1990 e alguma coisa, né? Então a gente já foi com esse olhar de treinar um time para voltar para cá e fazer a equipe multidisciplinar. Então dali nasceu o Centro de Diabetes, de um trabalho do Dr. Edgar, da doutora Silmara, meu e dessas nutricionistas, desses educadores. E a gente trouxe de lá, na época, já uma visão do Stage Diabetes Management, que é o SDM, que é um sistema siga-seta, né? Meça a glicemia, se estiver alta, faça isso, se estiver baixa, faça aquilo. Se estiver alta, medique com tal coisa, 3 meses depois, meça de novo a hemoglobina glicada. Se estiver baixa, tá ok, continua assim. Se estiver Uhum. alta, associe o remédio B. Eram fluxogramas, algoritmos de tratamento, e já validados lá, e a gente trouxe para cá. Isso era uma novidade. E o nosso centro de diabetes fez muito sucesso no Brasil e ficou conhecido nacionalmente naquela época, porque nós fazíamos um programa de imersão aos médicos, tá? Para que ele pudesse viver como um paciente com diabetes. Porque a gente notava um gap muito grande dos médicos que atendiam o paciente com diabetes. O médico dava bronca porque o cara não fez o que ele queria, ou às vezes Sim. achava que era fácil, né? Então, esses médicos vinham e eles recebiam toda uma carga teórica, mas eles tinham que colocar uma bomba de insulina neles mesmos, eles tinham que aplicar as canetinhas, contar o carboidrato, fazer conta de fator de sensibilidade, né? Ou seja, eles faziam uma Uhum. imersão que chamava Living with Diabetes. Ou seja, eu Uhum. estou vivendo com diabetes, eles ficavam 2, 3 dias conosco aqui, vivendo como pessoas com diabetes. E aquilo foi transformador para muitos médicos, né? Muitos médicos que são referências nacionais aí passaram naquela época por algo muito inovador no Brasil, que era esse sistema aí do International Diabetes Center, do qual a gente
ficou responsável por todos os copyrights, as traduções desses materiais, a adaptação deles e a aplicação aqui no Brasil. Então, esse foi o início do Centro de Diabetes Curitiba, que daí teve muitos anos de caminhada, né? Isso, estamos já com 25, 26, 27 anos, eu não sei, eu não Uhum. fico contando muito. Mas depois ele teve uma segunda fase, onde médicos jovens, depois do falecimento do Edgar, e um período ainda com o Edgar ainda vivo, né? Que a gente deu uma renovada, que veio aí o doutor André Viana, que hoje é o braço direito, esquerdo e cérebro lá do Centro de Diabetes, né? Hoje ele está à frente da operação em si, assim, administrativa, né? E da residência, nós temos residência médica lá também. Então, para os colegas jovens que estão nos vendo aí e gostariam um dia de fazer endocrinologia, o Centro de Diabetes lá no Hospital Nossa Senhora das Graças tem 3 vagas por ano de residência médica e a gente tem o orgulho aí de estar com 100% de aprovação na prova de título, então nunca nenhum residente nosso deixou de passar na prova até hoje. Então é uma residência que é uma especialização médica, né, que hoje está fazendo diferença aí e que está rodando dentro do nosso centro de diabetes também, lá no Hospital Nossa Senhora das Graças. E o Instituto começou junto, na mesma data? Não, o Instituto começou de um jeito, assim, completamente não profissional, com muitos erros. Então, o Instituto, só para deixar claro, chama IPD, é um Instituto da Pessoa com Diabetes. Esse era uma vontade nossa, nossa clínica é privada, né? E a gente, na área do diabetes, fica com o coração um pouquinho cortado aí quando você vai ajudar uma pessoa que tem toda a condição do mundo, que pode comprar uma bomba, que pode ter as boas insulinas, os sensores, né? Mas a gente fica com o coração cortado quando vê que tem uma pessoa que não tem a mesma condição financeira e sofre com a mesma doença que se tivesse um acesso ou um acesso à educação poderia ter alguma coisa a Sim, mais. sim, Então, sim, sim. nasceu disso aí, mas ele não nasceu do jeito perfeito, sabe? A gente cometeu muitos erros com o Instituto no começo, né? Esses erros, assim, tinha a vontade de fazer alguma diferença, mas a incapacidade total médica, que ninguém ensina isso a gente, né? De como é que eu faço, como é que eu monto uma organização non-profit, né? Como é que eu faço uma empresa sem fins lucrativos para que ela possa estar legalizada, receber verbas, né? Então, por muitos anos, essa associação do diabético curitibano, era assim que ele chamava antes, ele foi não proficiente. A gente tentava captar com as indústrias farmacêuticas, da onde dava, para poder captar dinheiro para fazer programas de educação para as pessoas com diabetes. Todo o dinheiro que a Uhum. gente conseguia fazia programas de educação. Até que recentemente, aí, questão de 2 anos mais ou menos, a gente teve ajuda de pessoas que são especializadas em montar esses sistemas, e aí rapidamente foram atrás de alvarás, de certificados de utilidade pública, de convênios com as fundações de assistência social, de convênios com o Tribunal de Contas, para a gente poder receber verba pública também e dar transparência, de formar uma contabilidade específica para poder receber dinheiro, né, onde tem que ter uma transparência brutal e um zelo triplicado, porque às vezes você mexe com dinheiro de doações e às vezes mexe com dinheiro que vem da iniciativa pública também, né? Então foi uma jornada assim que a gente viu quão incompetente nós éramos para tocar uma associação. E esse marco, quando ela se transformou em IPD, daí hoje está água para o vinho. Nós temos hoje estamos atendendo crianças no ambulatório público do SUS, do Hospital de Clínicas, com vários voluntários, nutricionista, assistente social, todos pagos com a verba do IPD para entregar a educação para as pessoas. E a gente tem como chamariz aí para essas pessoas virem para a educação a possibilidade de colocar sensores de glicose nelas, né? Então a gente usa o Libre, e muitas das pessoas não querem vir para a educação, eles querem vir para ganhar o Libre. Só que para ganhar o Libre está montada uma linha de cuidado, né? Onde faz parte ele ser treinado e ele vem fazer os downloads. Então a gente acaba conseguindo fazer diferença, né? Ou estamos tentando fazer diferença na vida dessas pessoas através da educação, com a isca aí, que é um sensor de glicose que ele por si só já dá muita informação e já melhora a qualidade de vida, mas a gente usa ele como, né, um bait para que a pessoa venha receber então todo esse processo de educação aí das linhas de cuidado. Então hoje o instituto aí está com verbas
captadas e entregando o serviço para a comunidade, que era o sonho lá que a gente tinha lá atrás e que por muitos anos não ia, justamente por falta de capacidade mesmo de organizar, estruturar um negócio, né, como ele deve ser feito. Você lembra de algum momento, algum turning point mesmo para virar essa chave? Turning Teve point, algum. eu acho que o turning point foi quando a gente viu que o small money vinha e ele era, a gente estava ficando irregular até na prestação de conta desse small money, né? E quando a gente teve a oportunidade de ter big moneys, a gente falou assim, cara, nós não estamos preparados para isso, né? Isso não vai dar certo. Uhum. E aí que então apareceu aí uma necessidade da junção com a política também, essa política que muita gente hoje é, sabe tem uma ojeriza de falar de política, né? Eu vou dizer que a política foi um turning point para isso. A gente encontrar as pessoas certas, de bem, né, que tenham vontade de fazer uma ação política, por mais que eles vão ter algum tipo de benefício indireto, né, Uhum. mas está prestando um cuidado ali, isso acho que foi o turning point, né? A gente ter uma visão, e olha só que legal, o IPD captou verba municipal, foi o segundo instituto que mais captou verbas municipais, e vereadores da esquerda, da direita, do centro, do PT, do PL, do PS tudo, né? Ou seja, todos os vereadores contribuíram com fatias lá das suas verbas para que a gente pudesse compor esse projeto que está sendo um sucesso. Então ele também foi um turning point a gente aprender que a política ela não pode ser nem a gente ficar com aversão a ela e nem talvez amar demais, né? A gente tem que saber como lidar com ela para poder trazer, né, o objetivo final aí. E esse foi talvez um dos turning points, a gente aprender a lidar com a política também. Ah, é uma mensagem super forte, né? Porque dói, machuca, mas dá para fazer, né? Então, você tem que ter um norte, né? E o norte tem que ser de bem. E se você vai nesse caminho achando pessoas que têm esse norte de bem, você vai botando para dentro do barco, né? E se você vê que tem pessoas que não têm esse mesmo norte, você tem que Uhum. dar um jeito de parar no primeiro porto ali, gentilmente, falar, você quer esperar um pouquinho aqui, a gente já volta e não volta, tá? Ou seja, de desligar pessoas que não estão envolvidas aí com um legado mesmo. A gente quer deixar aí com esse instituto um legado para a cidade, para o estado aí, de poder dar a mesma condição de tratamento que a gente dá para as pessoas que podem pagar, para aquelas pessoas que não podem. Seu projeto aí do Type One Challenger, me conta aí, como é que você entrou nessas jornadas aí, nessas caminhadas de empoderamento do paciente diabético? E eu vi umas fotos aí que você bota o pé em alguns locais aí que poucas pessoas colocam. Eu não é nada colocar os pés, mas o legal é que centenas de pessoas com diabetes tipo 1 botaram os pés lá. E aí sim, isso fez diferença, né, de mostrar que quem tem diabetes, ele pode fazer o que quiser na vida. Certo? Então, eu vou explicar, mas eu vou dar um passo atrás, né? Por que que eu cheguei nesse programa? Eu sempre gostei muito de fazer esporte e depois das múltiplas lesões que o futebol causa quando você vai ficando mais velho, que você fica 3 dias sem andar depois de uma pelada, né? Eu fui derivando do esporte, né? E aí comecei a correr, porque correr depende de um tênis, um calção e você mesmo, né? E nessa corrida aí eu tive, né, a chance de fazer maratona, triatlon, mas eu fiz 3 provas que são consideradas aí ultramaratonas, né? São corridas de aventura chamadas de Cruce de los Andes. Essa corrida são corridas de 100 quilômetros que você sai da Argentina e chega no Chile, ou você sai do Chile correndo através da cordilheira e chega na Argentina. Então uma carreira, uma corrida de 2 países onde você corre por 100 quilômetros, dura 3 dias essa prova. De noite você para dormir por conta de risco, então tem acampamentos que você dorme na cordilheira com aquelas temperaturas que você deve conhecer, negativas, né? E isso me deu uma bagagem de esporte. E eu começava a trazer muito para as apresentações médicas, para os congressos, essa experiência de esporte que a gente tinha como pessoa não diabética, como médico mesmo, né? E isso daí, por conta dessa visibilidade, me rendeu o convite de um programa que era feito por uma entidade internacional, era uma entidade francesa, chamada de International Diabetes Tour, que era um grupo de pessoas com diabetes que queria fazer desafios, né? Então, o primeiro desafio desse grupo foi ir para o Kilimanjaro.
só com pessoas com diabetes. E obviamente que eu não era diabético, não sou diabético, mas eu ia como médico, deveria ir como Uhum, médico para poder dar segurança para essas pessoas com diabetes, né? Então, a primeira expedição que ocorreu desse grupo do IDF foi pro Kilimanjaro. Então, imagine Kilimanjaro, um dos bigs, picos do mundo aí, né, na África. E depois esse evento ficou mais famoso e aí se conseguiu patrocínios, então teve muito patrocínio de você no outro ano a gente ir para o Salcantay com toda a estrutura contratada, se precisasse de um helicóptero para resgate, um médico uhum. de especialista em altitude, porque o Salcantay está acima de 5.000 metros de altitude. Então a coisa começou a se profissionalizar e a ideia era sempre levar 12 a 16 pessoas com diabetes para poder atingir um pico desses. E era uma forma de você empoderar as pessoas com diabetes, porque muitas delas viviam o mito da incapacidade, certo? Teve Uhum. coisas de emocionar, assim, deu ir às lágrimas, cara. Numa palestra voluntária que a gente fez no Peru, por exemplo, né, antes de fazer a subida, e muitas pessoas saiu na televisão que um grupo de médicos do mundo inteiro tinha lá canadense, tinha americano, tinha brasileiro, tinha francês, então tinha alemão, que esses médicos iam fazer uma reunião para conhecer as pessoas com diabetes de Lima. E essas pessoas foram em massa para um local e a gente começou a bater um papo com eles. Eles não acreditavam que a gente iria subir o Salcantay na neve com pessoas com diabetes, porque os filhos eram proibidos de fazer educação física. Essa era a orientação médica naquela época no Peru. Caramba. Então, assim, então foi uma escola para a gente, assim, aqueles aprendizados com as diferenças que existem, né, de abordagem, quanto diferença a gente podia fazer. E a gente levou um peruano, né? Esse peruano, cara, ele não era um triatleta, tá? Ele foi um campeão peruano do Ironman. Ele não foi um cara que completou um Ironman. Ah, já é uma Uhum. vitória, né, você conseguir completar um Ironman. Sim, sim. Ele ganhou, cara, um Ironman com 17 anos de idade. Tá? Chama Stefano Rato esse menino e ele foi, ele subiu, é um menino peruano que subiu, fez a expedição conosco ali. Tinha pacientes da China, tinha pacientes da Alemanha, tinha pacientes da Itália, né? E esse paciente, quando chegava lá e colocava a bandeirinha, né, e se abraçava com todo mundo comemorando, né, você falava para ele assim, mas o que que você está comemorando? Não, é porque eu consegui. Então agora você percebe que o diabetes não te limita. Quem te limitava era você mesmo, né? Ou a sociedade, mas o diabetes não te limita. E tem uma passagem muito interessante que vale a pena contar de um americano, onde ele chega no topo de uma dessas cadeias aí que a gente subiu, e aí vem um repórter de uma emissora famosa aí, internacional, acho que era da BBC, de helicóptero e vai entrevistar esse diabético. E ele fez uma pergunta assim, Peter, como é que foi para você conseguir escalar o Kilimanjaro carregando o fardo de ser diabético? Ele olhou assim, carregando o fardo de ser diabético? Como assim? Né? Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Como é que é? O senhor tem diabetes? O cara falou, não, não tenho diabetes, o repórter. Ele falou assim, então como é que é para o senhor carregar o fardo de ser um repórter que teve que subir aqui de helicóptero para entrevistar um diabético que subiu com as próprias pernas? Né? Ou seja, de quem é o fardo, certo? Meu, que tenho que carregar um diabetes, ou seu, que teve que subir aqui de helicóptero, porque você não veio com todos os diabéticos que subiram com as suas próprias pernas. Né? Então, era disso que se tratava esse programa, né? Era de empoderar essas pessoas para entender que eles não eram de segunda categoria, que eles não eram menos que ninguém, muito pelo contrário, certo? Que eles, quando queriam fazer alguma coisa, eles se planejavam, eles treinavam, eles estudavam e eles faziam. E que isso é transportado para a vida toda deles. A ideia não era só deixar eles felizes, mas era que cada um desses meninos, quando voltassem para os seus países, fossem embaixadores desse projeto, e eles replicavam por um ano todo, nas escolas, nos locais, nas associações de diabéticos, a experiência que eles tiveram de mostrar que uma pessoa com diabetes pode fazer o que ela quiser. Caramba, mano. Pô, muito bom. Olha aqui, eu vou fazer aqui uma promessa aqui pública. Eu te falei que eu fiz o caminho de Santiago de Compostela. E eu fiz uns conteúdos para que eu chamei de Diabético no Caminho, uma ideia de empoderamento do paciente diabético conseguindo fazer o caminho. E eu meio que deixei isso daí numa gaveta na minha vida.
vou tirar da minha gaveta, porque eu me senti aqui na obrigação, de alguma forma, conseguir fazer um pouquinho aí do que você vem fazendo para a gente. Então, pô, muito legal, hein? Muito, muito forte e muito, muito, muito legal, cara. E ó, Que e não precisa. mensagem positiva, Mauro. É super, esse programa nos orgulhou muito e não precisa ir para o Kilimanjaro, nem para o Mont Blanc, nem para o Salcantay. Você pode pegar aí um morro carioca num fim de semana, certo? Com meninos com diabetes e fazer eles terem algum nível de dificuldade para chegar lá, mas com todo o planejamento, educação, com os cuidados que se precisa, fazerem eles chegar lá. Isso é disruptor aí para a pessoa entender que ele pode fazer o que quiser. Então, eu acho que isso é um papel que cada um de nós aí tem que fazer, e a gente conseguiu fazer isso por 6 anos seguidos. Interrompeu, infelizmente, o programa na pandemia, e depois da pandemia a gente não conseguiu voltar até hoje. Estamos atrás aí de resgatar, né, patrocinadores de novo, mas o mundo mudou muito depois da pandemia, né? A coisa não está mais tão fácil. O dinheiro que se gasta para fazer uma expedição dessa é muito grande, e é como a gente leva, os pacientes não pagam nada, não é gente rica que tem dinheiro do bolso para ir. A gente levanta a verba e faz uma seleção em vários centros do mundo todo, né, de perfis de pessoas que tenham o perfil não só atlético com a Uhum. capacidade de fazer, a gente já levou pessoas não atletas também, mas o perfil de voltar e ser um embaixador de verdade para que aquela experiência tenha valido a pena e ela possa replicar como uma pessoa que foi para centenas de pessoas que não puderam ir. Tá? Então, esse projeto a gente sempre sonha em desenterrar ele aí, mas depois da pandemia está bem difícil aí a obtenção dessas verbas. Patrocinadores, aí, ó. É isso aí. Aproveitem a oportunidade, doutor Mauro aí, conectar vocês com poderem Bora lá. fazer a diferença no mundo. Isso aí, bora lá. É pequenininha a diferença, mas fez diferença já para muita gente. Poxa, não, Mauro, pode ser em número, né, de pessoas impactadas diretamente, mas a força da mensagem e aí o que vocês conseguem fazer no sentimento do paciente, né, na questão do empoderamento, de conseguir ter uma vida normal, e que a grande verdade é que a gente, eu posso falar de cadeira, consegue ter, né, com certas precauções e com certos cuidados que muitas vezes acaba trazendo até uma qualidade de vida maior para a gente, né? Eu acho que essa mensagem também é uma mensagem muito forte, né? Tenha dúvida, cara. A pessoa que passa por essa experiência aí, eu tenho pacientes brasileiros que eram meus pacientes que foram. Eu tenho um menino aqui que hoje já é um advogado, era minha criança nas primeiras expedições com 16 e 7 anos, hoje tem 23 e é um advogado que nada, que pedala, que faz esporte, que compete. Tem um menino que hoje é representante do Brasil no International Diabetes Federation, que é o Bruno Hellman, que todo mundo conhece aí, que fez. Ele voltou e fundou uma ONG chamada Correndo pelo Diabetes, do qual eu fui cofundador lá com eles, ajudei eles a desenvolver, e por muitos anos eles foram atuantes em São Paulo. Agora a ONG infelizmente parou porque ele foi representar o Brasil lá junto ao IDF. Ele é um dos embaixadores lá em Bruxelas do International Diabetes Federation. Então, são meninos que, quando passaram por essa experiência aí, o Alexei Caio, que é um menino de São Paulo aí também, que é um atleta completo, que é um corredor, ele faz junto com o Marcelo Belon também, que fez essa expedição, que é um triatleta aqui de Curitiba. Eles fazem corridas de ultramaratonas, volta à ilha, né? Eles levam também muitas pessoas com diabetes para fazer essas corridas, né? Então, esses desdobramentos das pessoas que foram tocadas por esse programa, até hoje, eles geram impactos positivos com o envolvimento do esporte e com o dar alguma coisa para alguém, né? O que que eu vou dar de volta disso que eu recebi? Como é que eu entrego para alguém essa mensagem que me impactou? Cada um da sua forma diferente, né? Esse programa que eles fizeram já passou, mas isso está dentro do DNA deles aí, para que eles transmitam também da mesma forma que a gente transmitiu aí para eles esse desejo, esse afã aí de ser melhor, de fazer a diferença e de ter uma autoestima, certo? Que é merecida de qualquer ser humano, né? Uma autoestima preservada, de saber que você pode ser um médico, ser brilhante, ser atleta, ser o que você quiser, né? Desde que você trilhe aí bons caminhos e mantenha aí a sua saúde sempre legal. Ô, Mauro, minha IA não vai ter dificuldade de encontrar a felicidade em você, hein, pô. Então, assim, Ah, o meu, o episódio, acho que eu vou usar o teu episódio de modelo, tá?
de como a gente consegue encontrar satisfação numa pessoa com o seu trabalho. Cara, assim, não ache só modelos, não, porque você provocou pouco pro lado ruim, viu, cara? Porque a gente dá muita cabeçada, como você diz também, a gente erra bastante, né? Você vai para iniciativas que você chega lá, trabalha, trabalha, trabalha e fala assim, pô, mas era isso? Não deu certo, né? Então, assim, eu acho que empreender hoje, né, significa não ter medo de falhar, não ter medo de ter insucesso e, especialmente, né? Na área médica tem que se ter um cuidado triplicado, porque você tem uma responsabilidade sobre a saúde do próximo, sobre a vida do próximo. Mas nas outras questões que não dependem diretamente da saúde do paciente, é empreender é isso, é acertar, errar. O Good Day, por exemplo, o aplicativo que está aí, né, ele ficou patinando por muito tempo porque a gente não sabia como fazer. O IPD, que hoje está um sucesso, né, por muitos anos ele foi um fracasso, ele não captava, ele não servia para o que, porque a gente não sabia como fazer também. Então, eu acho que tudo passa por ter vontade. Acho que ter vontade é mais importante do que ter capacidade inicialmente. Mas depois, quando a vontade, né, ela é muito grande, ela tem que ser também força de vontade para capacitação. E aí, mesmo que seja no caminho a capacitação, como para muitas das coisas que a gente fez, o aprendizado foi vindo junto com a vontade, né? Mas ele é fundamental. Hoje em dia, eu acho que ninguém mais só com sorte consegue, né, desbravar um sucesso pleno aí. Você tem que estar sempre inovando, não tendo medo de errar, mas se capacitando ou se cercando de pessoas que sejam capacitadas aí também. Essa coisa da gente médico, nós somos muito centralizadores, né? A Uhum, gente acha que, não, nós somos inteligentes, nós então vamos fazer tudo porque a gente consegue fazer tudo. Eu não tenho dúvida que o médico pode fazer o que ele quiser com a inteligência dele. Mas muitas vezes tem pessoas que não vão ter um décimo do nosso esforço ou não vão desprender um décimo do tempo que a gente leva para essa curva de aprendizado e muitas vezes a gente se associa, então, né, com expertises que a gente não tem, e ter a humildade, né, para saber que tem muita coisa que a gente acha que era de um jeito e alguém da área vem e mostra para você que é completamente de outro, né? Então, acho que é isso aí, sucesso tem que ter felicidade, com certeza, né? Acho que se teu IA que você comentou aí vai buscar alguma coisa, eu buscaria a felicidade, porque essa é o real sucesso. Mesmo no insucesso, tá? Você pode buscar as felicidades daquilo, e aquele insucesso, quem estiver fazendo de coração, ele vai achar aí aprendizados para, na próxima vez, para aquela música do Raul Seixas, né? Do Tente Outra Vez, para quando ele for tentar outra vez, ele tentar diferente, né? E talvez, quem sabe, ter mais sucesso ou acertar melhor. última coisa para a gente finalizar aqui esse papo maravilhoso com você, que é encantador mesmo aí com as palavras. Estamos aí nesse cenário de abertura de novas vagas de medicina, entrando de novos médicos no mercado, uma certa preocupação, principalmente no mercado atual, para onde é que um vai, para onde é que outro vem. Como é que você, de alguma forma, aconselhou a tua filha e como é que você hoje aconselha aí os novos médicos que estão tendo a oportunidade de ter contato com você, falando aí desse mercado que vem pela frente, como a gente se reinventar e encontrar a felicidade que a gente estava conversando. Essa é uma pergunta talvez a mais difícil do dia hoje para mim aqui, porque não é fácil, primeiro, compreender essa geração, certo? Eu tenho ouvido muitas pessoas da nossa geração mais velha falar assim: essa geração não tem compromisso, essa geração não quer nada com nada, essa geração não quer o esforço. E eu não caio nessa armadilha, tá certo? Porque eu Uhum, lembro dos meus avós, quando eu era cabeludo, usando uma alpargata roda e uma calça colorida, tocando rock and roll para ganhar, para pagar minha faculdade, tendo a certeza assim, esse menino não vai dar certo, esse menino tá esquisito, né? Então, eu não cometo esse mesmo erro de julgar superficialmente essa geração. O que eu tento compreender é que é uma geração que a cada X anos ela está mudando e essa mudança ela passa por nós mesmos, né? Nós superprotegemos, por exemplo, nossos filhos porque tinha mais violência urbana, nós deixamos eles mais dentro de casa, uhum, né? uhum, Nós expusemos menos nossos filhos a risco do que nós fomos expostos, tá? uhum, A gente é uma geração que não é nativa da internet, né? Ou seja, para fazer um uhum, aplicativo
objetivo para falar uma linguagem, para saber o que que é zero e um de uma língua binária para fazer uma programação, quantos anos, né, eu tive que resetar o meu cérebro para minimamente entender isso que eu ainda não entendo com minha plenitude, né? E essa geração que já nasceu digital, ela é diferente, né? Então, o que eu digo é assim, e disse para minha filha sempre, primeiro, tentar não dizer muito, né? Você, quando quer fazer muita influência sobre outro, talvez o tiro saia no pé, especialmente pai, gente que, né, o filho, ele passa por uma fase de busca de identidade, que é essa hora de você dar espaço para ele, tá certo? Se você quiser influenciar na hora que ele está buscando identidade, o adolescente, o jovem, ele só tem Uhum, 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 uma certeza, que ele quer ser diferente dos pais dele, porque ele precisa buscar a personalidade e a identidade própria. Então, essa hora de você deixar, tá certo? Mais tarde, quando ele te busca para alguma dica, a dica é faça o que você ama, faça o que você gosta, faça o que brilha teu olho. Porque eu vejo muito médico procurando, eu quero fazer plástica porque dá dinheiro, eu quero fazer tal especialidade porque dá dinheiro. Pobres das pessoas que buscarem ser médicos, porque lá na frente tem um potinho de ouro esperando uma recompensa. Se o teu caminho que você quer chegar é o potinho de ouro lá, esqueça, né? O paciente percebe quando o interesse é ele, né? Quando a vontade de ajudar é humana, é humanizada, versus quando alguém tem um objetivo por trás. Então, especificamente, aí eu sou casado com uma dermatologista e minha filha é dermatologista. E, graças a Deus, ambas, né, dão risada de ver como é que está esse comércio hoje da dermatologia, que uma pessoa entra com melanoma na mão e fala, eu estou com uma lesão uhum, aqui. Isso aí não é nada. Vamos fazer um botox, vamos fazer um preenchimento labial, vamos passar um laser aqui, porque isso dá dinheiro. E tirar uma uhum, biópsia toma tempo e não dá dinheiro. Então, a gente sempre colocou aqui em casa, e eu coloco para os meus residentes também, coloco para os alunos que me procuram para alguma coisa, para uma opinião, é dizer: seja feliz, vá atrás do que brilha teu olho, seja o melhor possível no que você escolher, porque o resto, daí o resultado vem, o paciente vem, né, o sucesso profissional vem, se você busca dar o teu melhor e se você tem amor no que você faz. Então essa é a dica de coração que eu dei para minha filha, que dou para qualquer aluno aí. E mais, né, cara, trilhe o caminho ético. Tá? Isso é uma coisa que a gente fala muito para os residentes aqui, né? Hoje em dia eu estou assustado de ver aí quantos médicos que não optam mais por fazer uma residência, que optam por se formar e ser médico da rede social, fazendo venda uhum. de testosterona, de anabolizantes, de Sim, drogas sim. que sabidamente fazem mal aí para o indivíduo, né? Então, isso é uma coisa que ainda me corta o coração aí de ver médicos jovens que talvez não tenham tido, né, uma orientação adequada, ou que o dinheiro para eles talvez esteja na frente da pessoa. Então, acho que são esses toques aí que eu poderia dar, né? Brilha o olho, vá atrás do que ama, esquece da grana, ela vem atrás de você, não é você que vai atrás dela. Ô, Mauro, muitíssimo obrigado. César, você é fera, hein? Me indicou aqui um fenômeno aí para esse bate-papo. Parabéns aí pela jornada. Tô devendo. Na verdade, César está devendo um vinho para mim aí em Curitiba, tá? César, você vai ter que pagar um vinho para mais um, hein? Que eu vou convidar. Eu preciso de um jantar aí com o doutor Mauro para conhecer mais essas histórias aí de perto. Pode ser, Muitíssimo obrigado pelo teu tempo, tá? Não, pode ser o quê? pode ser aqui em casa, eu adoro cozinhar também, então já fica aí o convite. Poxa vida, não, então você vai ter que só levar o vinho, hein, César? Olha aí, hein? Eu não vou deixar o Mauro pagar o vinho, não, hein, poxa. Maravilha. Pô, Mauro, obrigado de verdade aí pelo teu tempo, tá? Obrigado aí pela oportunidade, batente aí danado. E você aí, depois de um dia grande aí de trabalho, tá aí com essa sua sorriso no rosto, essa sua cordialidade para compartilhar um pouquinho aí das suas jornadas e dos seus insights. Foi assim de muitíssimo valor e eu te agradeço imensamente. Faz as tuas considerações finais e coloca, me fala tuas redes aí, onde é que o pessoal te acha, que isso é sempre relevante. Bom, primeiro, muitíssimo obrigado, bater um papo delicioso com você, o papo prévio aí para a gente se conhecer um pouquinho, esse papo aqui agora, né, para a rede social, para humanizar um pouquinho o médico, né? Nós erramos, nós temos que
alimentar a nossa humildade sempre, todo dia, para entender que nós somos limitados, que nós temos as nossas dificuldades, que os caminhos às vezes são difíceis, né? Mas é isso, cara, essa é a vida real, né? E quem passou por dificuldades e por facilidades e por felicidades viveu, né? E mundo perfeito não existe. Então, agradeço de coração a oportunidade aí e deixo aberto aqui as portas de casa aí para te receber. Foi um papo muito gostoso, né? E espero depois com esse papo conhecer um pouco mais de você aí também, Ricardo, para que a gente afine aí uma amizade. O César é sempre bem-vindo aqui, é um irmãozão aí, um coraçãozão enorme também aí, que tem, ajuda muita gente aí também. Então, minhas redes sociais aí, eu tô no Instagram, é Mauro Scharf, então Mauro Scharf, tudo junto. O Scharf ninguém acerta, mas fazer o que? Eu nasci com esse Scharf, né, que é Scharf, que é nome de alemão, apesar de eu ser italiano, né, esse é o nome de alemão. Então, Mauro Scharf, você tem lá no Instagram, o Facebook é a mesma coisa, Mauro Scharf, o Twitter é Mauro Scharf, o G7, né, as plataformas de educação, tem o G7 Diabetes e G7 Med. Também tem aí o IPD, que é IPD Diabetes, que é nosso instituto aqui da pessoa com diabetes. Então, acho que são essas as redes aí principais. O Centro de Diabetes Curitiba, né? É um site daí, centrodiabetescuritiba.com.br. Você conhece um pouquinho mais para os queridos que estão querendo fazer residência de endocrinologia também. Tem lá as regras para residência, como é que funciona a nossa especialização em diabetes também. Acho que falei todas. E obrigado, né? Valeu, espero que um dia Tá bom? possamos. Foi só botar uma energia positiva que você não ia esquecer de nada, que você não esqueceu de nenhuma. Ficou aqui, ó, perfeito. Parecia até que tinha um teleprompter, pô. Maravilhoso. A memória fotográfica. Mentira, nada, só sorte mesmo. Tá bom, Mauro. Obrigado Valeu, aí de verdade, tá? Grande abraço, pessoal. Até semana que vem. Fica com Deus. abraço a todos aí.